Amém. Amém, igreja. Quer que interrompa aqui, Tina, que vai ficar gravado aqui? Quer que interrompa aqui, porque vai ficar gravado aqui? Não? Tá bom. Amém. Quantos estão com expectativas de que nós vamos ter um encontro especial com Jesus nessa noite? Glória a Deus. É, quando minha mãe me chamou, eu saí bem feliz depois da reunião de terça-feira, visto o direcionamento que o Senhor tem dado para nós como igreja nesse ano. Eu acho que nada é mais precioso e importante que isso. Eu estava fazendo essas considerações no dia desses, com eles no carro, falando sobre construção de cultura, né? Nós somos uma igreja jovem, nós estamos crescendo, amadurecendo, passamos já por muitas fases, muitos momentos. Eu acho que uma das primeiras mudanças e revoluções que nós vivemos como ministério foi ganharmos convicção acerca da missão. Isso já é muito forte e sólido na nossa cultura ministerial. Eu acredito que todo membro da Catumbi é muito consciente acerca da importância da missão de Deus, né, para o mundo. E não foi do dia para a noite. Quem está aqui há mais tempo vai se lembrar da dificuldade que foi, assim, no início, quando a pastora Maria José Michel começou a falar de base missionária, de cruzada evangelística, de tantos desafios. O Arisco chegou logo de cara. Tiveram muitos levantes, muitas discordâncias, foi uma fase dura e longa de adaptação. O Senhor foi realmente nos moldando. E realmente uma cultura cristã, uma cultura eclesiástica, ela não se constrói do dia para a noite. Então, durante muitos anos, a gente foi construindo essa hoje tão sólida visão e fama que nos precede de que a Catumbi é um celeiro de missionários. E hoje nós somos um ministério que fala sobre missões, vive missões, tem missionário aqui dentro, abençoa e tudo isso. E aí, eu acho que isso já ficou muito sólido. Então, eu comecei a perceber, desde que nós voltamos e ficamos aqui na igreja durante esse período, que desde então, desde o tempo de Josué, foi ano retrasado, né? Quando o Senhor nos deu a palavra sobre Josué, o Senhor estava ali dando o prenúncio de uma nova revolução que estaria para se iniciar também nessa igreja. E faz parte, né? Faz parte de nós como povo, crescermos e amadurecermos. E então a gente começou a perceber o tanto que começou a ser falado acerca da importância das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, da oração, de buscar o Senhor para além desse ambiente. Então, isso tudo que está acontecendo aqui hoje uma materialização de uma semente que está sendo plantada já há um tempo. Também não está sendo do dia para a noite, não é verdade, Vanusa? Não é de hoje que o Senhor começou a falar sobre isso, porque isso faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. O Senhor nos dá um senso de propósito, depois ele vai começar a nos dar as ferramentas para que a gente amadureça espiritualmente e estejamos aptos a cumprir esse propósito. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender o tempo, né? A gente é muito imediatista. Eu estava falando isso com a Tina agora há pouco, antes do culto iniciar. A gente acha que a partir do momento que Deus traz uma palavra, amanhã, pronto, já está tudo resolvido, já está tudo concretizado, tudo vai acontecer. Mas não é assim que funciona, né? Uma semente, quando é plantada, ela precisa de tempo até ela germinar e começar a dar frutos. Então, entenda que um momento como esse, por que nós colocamos aqui a mesa? Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim, graças a Deus, que dá muito trabalho montar. Mas é para nos chamar a atenção sobre esse novo tempo que nós, como igreja e corpo, estamos vivendo, a construção de uma nova cultura.
Agora que nós sabemos que nós precisamos estar engajados com a missão, a gente precisa saber que o discípulo de Cristo é aquele que se relaciona com ele e é aquele que deseja ele para além do ambiente eclesiástico. A gente está vivendo um tempo agora para entender que ser cristão não é fazer parte de uma comunidade que participa do culto público, mas que o culto público faz parte da vida do cristão. E de que viver o cristianismo é viver o cristianismo diariamente. É viver em todo tempo, em todo momento. A nossa fé não é não é uma parte da vida, é toda ela. A nossa vida precisa ser vivida conforme a fé que nós alegamos ter, dizemos ter. Então, isso daqui é para talvez nos chamar a atenção. Isso vai ficar marcado o dia que a gente fez um culto diferente. Colocamos a mesa para nos assentar com Jesus e dizer que, não, Senhor, agora nós começamos a entender que o Senhor quer estar à mesa conosco. Que o Senhor está tentando criar a cultura do entre no quarto, feche a porta, venha falar comigo. E eu espero que o Espírito Santo possa realmente nos ensinar e nos edificar nessa noite. Então, quando minha mãe estava falando sobre a EPV, algumas pessoas aqui fizeram parte do tempo que nós tivemos de EPV aqui na igreja, outras não. E eu entendo que tem muitas pessoas aqui que já têm vida de relacionamento, já têm suas particularidades e intimidade com o Senhor. Não, ninguém aqui é novo, eu estou dizendo que todo mundo aqui é novo nisso. Cada um de nós, a gente tem os nossos segredos com Jesus. A gente sabe a maneira como o Senhor fala conosco. Né? Minha mãe diz que muitas vezes quando ela está no carro, ou no chuveiro, ou no banheiro, ou na cozinha lavando louça, Deus tem a maneira de falar com todos nós. Deus. Deixa eu ver se eu pedindo para entrar aqui. E eu sei que muitos de nós aqui já temos uma intimidade cultivada. Então, o que vai ser dito nessa noite não é algo completamente novo, não é uma regra que você precisa seguir. A minha intenção nessa noite, junto com o Espírito Santo, é inspirar você. E até mesmo você que não. Tem gente que já tem intimidade com o Senhor, mas também tem pessoas que eu acredito ter essa dificuldade de sentar, abrir a Bíblia e. Entendeu? Às vezes olha assim, não, isso é coisa para Claudete, isso é coisa para os pastores, isso é coisa para as pessoas que Vanusa, com pessoas que já estão há muito tempo, que têm familiaridade. Eu entendo que muitas vezes é uma dificuldade para irmãos mais novos na fé abrir a Bíblia e fazer disso um momento prazeroso. Porque vai abrir, tem tantas coisas que não entende, né, Marcelo? Tem coisas que você lê, eu não sei, eu não estou entendendo, é difícil. Como que as pessoas estão dizendo que eu preciso me sentar e só a Bíblia vai ser o suficiente para falar comigo? Eu não sei manejar, não entendo como Deus fala comigo. Então, antes de nós iniciarmos uma série de ministrações acerca dos encontros de Jesus, que isso é muito propício, porque se você parar para pensar, era o modus operandi de Cristo. O Senhor pregava para as multidões, mas boa parte dos evangelhos tem registros dos encontros que o Senhor teve particular com tantas pessoas. Eu estava até estudando sobre isso, meditei, depois eu passo um arquivozinho que eu fiz aí para minha mãe. Se você for sistematizar e pensar nos encontros, Jesus teve uma série de encontros que foi de chamado, os encontros de Jesus chamando seus discípulos. Jesus teve encontros que foram de cura e transformação, como, por exemplo, com a mulher samaritana, com o cego de Jericó. Jesus teve encontros com pessoas que foram encontros de confronto, quando ele encontra-se com os religiosos, os fariseus. Então, a gente pode até categorizar aí os diferentes tipos de encontro que o Senhor teve com as pessoas, e a partir daqueles encontros, tantas vidas foram transformadas. Mas o que isso nos transmite, irmãos? Nos transmite uma máxima e uma verdade de que
O evangelho para o discípulo de Cristo é um evangelho de intimidade, de encontro pessoal. Chega um momento que a gente precisa entender, se a gente não romper a multidão e chegar para um encontro pessoal com Jesus, nós não vamos experimentar de transformação, de cura, de confronto, de crescimento. Então, o evangelho de Jesus é um evangelho de encontro. E é isso que nós estamos iniciando aqui nessa noite. Então, como nós estamos inspirados nessa escola, né, que a gente tanto fala da palavra viva, nessa noite eu falei assim, não, ao invés de eu trazer uma pregação, vamos sentar na mesa e meditar em como a gente se encontra com Jesus. Então, talvez para você que tem mais experiência nessa noite, é bom, você vai se assentar à mesa com o seu amigo querido, amado, íntimo do seu coração. E para você que está tentando começar essa nova cultura na sua vida, pode ser um momento de inspiração e de descoberta. Então, a gente vai começar nessa noite, eu vou explicar a direção que o Senhor me deu, e aí vai ficar um pouco claro para vocês como que isso vai acontecer. Eu vou gastar alguns minutos falando de alguns princípios que nos ajudam a cultivar uma vida de relacionamento com a palavra. É isso. Quando essa parte finalizar, e aí foi a grande coisa que eu nunca falei, que eu nunca fiz isso na minha vida, né? O desafio que o Senhor me deu. Se a Ligênia, que é uma exímia cozinheira, se sentar com alguém aqui, levanta a mão alguém que não tem tanta familiaridade com a cozinha, que não sabe cozinhar muito bem. Com a Mari e com a Tina. Aí, se a Ligênia, ela se propôs a fazer assim, ó, eu vou ensinar a Tina a cozinhar. O que ela pode fazer isso de duas formas. Ela pode escrever um livro de receitas com as informações de como a Tina deve cozinhar, e entregar para a Tina e dizer assim, Tina, para você fazer um assado, aquela carne louca, sucesso que tem aqui na cantina, você vai fazer assim, você compra tanto de carne, você pega esse tempero, e até pode sair bem sucedida, né? Ou pode errar, porque tem alguns segredos que a gente só se toca na hora que está cozinhando, né, Ju? Ao momento que você refoga a cebola, ao momento que você vai dourar a carne, ao momento que você acrescenta o tempero. Mas vocês concordam comigo que é muito mais eficiente se a Tina acompanhar a Ligênia na hora que ela estiver cozinhando? Ela não aprende mais? Quem aqui aprende melhor dessa forma, de forma prática, fazendo? Todo mundo aprende melhor fazendo. Então, a gente tem aqui muitos encontros que nos falam o que fazer e até mesmo como fazer, mas a gente nunca viu como se faz. Então, depois que nós conversarmos sobre esses princípios, aí vai ser o momento que eu vou meditar. Não que eu sou o exemplo e referência máxima. Eu vou ser uma das tantas pessoas aqui que sabem fazer isso. Eu vou sentar, eu vou fazer a minha meditação publicamente. Eu não vou estar pregando, eu não vou estar falando, faça assim, faça assim. Eu vou deixar o Senhor falar comigo. E vocês vão passar um tempo, vocês vão observar. Porque em vez de eu falar assim, ó, você abre o texto, faça boas perguntas, faz assim, assim, assado, eu vou fazer ao vivo e a cores. Tanto é que o Senhor me deu o texto, mas eu não tenho nada preparado, vai ser uma surpresa. Nós vamos abrir o texto nessa noite juntos, eu vou abrir e eu vou esperar o que o Senhor vai falar comigo através desse texto. E vocês vão ver. Quando eu terminar a minha meditação, aí vai ser your turn, sua vez. Vocês vão meditar a maneira como vocês entendem. E aí vocês vão gastar um tempo com Jesus, sentados na mesa, e vão experimentar o que é relacionar-se com a palavra viva. Combinado? Certo. Vamos para a parte 1 do momento. Eu gosto de dar o script. Irmãos, primeira coisa de tudo é que só para nós ratificarmos o que o Senhor já tem falado é que amar a palavra de Deus é a mesma coisa que amar o próprio Jesus. Porque Jesus é a palavra encarnada. Para um minuto para pensar aqui comigo. Lá em João 1 diz que
No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando João está escrevendo isso, ele está lembrando e evocando o texto de Gênesis. Imagina que João está com a criação na mente, e ele está agora com essa revelação do Espírito de forma mais clara, entendendo que quando Gênesis está dizendo assim, e disse Deus, haja luz, essa palavra, essa ação que formou o universo, não eram sons ecoados no vento, era o próprio Filho. O Filho é a palavra pelo meio do que tudo foi feito, existe uma importância. A palavra, que é o próprio Filho, tem um poder de criar, de moldar, de transformar. Ele é a própria palavra encarnada. Então, relacionar-se com Cristo é, antes de tudo, entender que palavras não são só sons ou informações. Que a palavra de Deus, ela tem poder, o poder que criou todo o universo e todas as coisas que foram feitas por meio da palavra, é aquilo que trabalha no meu e no seu coração. Aquilo que não existia, vem a existir através da palavra. Se não existir transformação de caráter, passa a existir através da palavra. A palavra muda estruturas, muda mente, muda comportamento, muda realidade. Uma coisa uma verdade máxima do cristianismo que a gente está se desapegando é de entender que a palavra tem poder. Isso não é um jargão. A palavra tem poder. Nós experimentamos poder de Deus quando nós nos relacionamos com a palavra. Muito simples. Segundo ponto, João 14, 26. Você está com a sua Bíblia aí? João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu vou repetir. Olhe para mim e preste atenção. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Jesus está falando isso antes da sua ascensão. E depois essa palavra se concretiza lá no dia de Pentecostes e hoje nós experimentamos o Espírito. Veja o que João 14, 26, que Jesus ensina. Que o Espírito Santo tem dois papéis. Ele é o nosso professor por excelência, porque ele tem a função de nos ensinar todas as coisas e, em segundo lugar, do quê? De nos fazer lembrar. Então, você escreve aí no seu caderninho assim: o Espírito Santo é aquele que me ensina todas as coisas e me faz lembrar. E me faz lembrar. A gente vai voltar aqui para você entender a importância disso, certo? Está esclarecido? Quando nós nos assentamos à mesa com Jesus, quem que se senta conosco para nos ensinar e nos fazer lembrar? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pronto. Não vou demorar muito aqui. É muito simples, não tem muito segredo. São princípios. Terceira coisa. Vamos entender a diferença entre estudar e meditar. Estudar e meditar são duas coisas importantes, mas são diferentes, certo? Pronto. O que é estudar a palavra? É aquele momento que nós nos dedicamos e nos esforçamos intelectualmente para compreender verdades sobre a palavra de Deus. A gente está aprendendo coisas novas, a gente está buscando em fontes, a gente está estudando para aprender, certo?
Então, estudar é isso que você já sabe. Não tem muita novidade, não. Estudar é o esforço intelectual da mente de compreender coisas novas, de apreender conhecimento. E isso é muito importante. E o estudo é uma das disciplinas espirituais, é muito importante para nós. Agora, a meditação é o ruminar. É o ruminar. Qual é a coisa mais importante que você precisa entender sobre a meditação? É que a meditação ela é única e exclusivamente para você. Então, quando a gente está falando de sentar-se à mesa com Jesus para nos encontrar com Ele, a gente está falando muito sobre o meditar. É aquele momento que a gente se encontra com a palavra, que é viva e tem poder, e a palavra vem se encontrar comigo. Não é estudar que é diferente, que é bom, isso é importante, mas o estudar para você ter conhecimento, a gente estuda para pregar, a gente estuda, isso é muito importante. Agora, a meditação é o momento que eu vou me sentar na mesa para comer o pão da vida e alimentar a minha alma. É o momento que o Senhor vem falar comigo. É o momento que as minhas dúvidas aparecem, é o momento que ele faz perguntas para mim, é o momento que nós dialogamos, é o momento que o Senhor vem se encontrar conosco. O texto que mais me chamou gosto na Bíblia é da mulher samaritana. Ele fala muito, ele ama esse texto e é muito bom. Veja, a palavra se encontrou com aquela mulher no poço, certo? E Jesus foi tratar de coisas da vida pessoal daquela mulher. Ela até tentou começar o encontro teorizando sobre a religião, ela estava mais para uma pegada de estudo. A gente tem que adorar aqui ou a gente tem que adorar lá? Como que é o certo? Qual é a relação entre os judeus? O senhor é judeu, está falando comigo, sou samaritana. E aí Jesus dá um nó ali na cabeça dela e vai se encontrar com ela. Aí Jesus, é como se Jesus disse assim, vamos falar de coisas íntimas a seu respeito? Eu quero te falar de uma água que mata a sua sede. E ela ainda, aleatoriamente, sem entender nada, aí Jesus vai lá e toca mesmo na ferida dela. Vai lá, busca o seu marido. Mas eu não tenho marido. Ah, agora você chegou no ponto onde eu queria chegar. Agora chegou o ponto onde a palavra vai atingir a sua vida. Ela vai mexer na estrutura da sua vida, ela vai trazer transformação. Jesus foi mesmo com o dedo em cima da ferida, para dizer assim, olha, sabe tudo isso que a gente está conversando aqui, sobre a água que mata a sede, dos verdadeiros adoradores que o Senhor está buscando, eu estou conversando isso aqui com você, porque eu quero tratar algo na sua vida. Então, meditar é quando nós nos sentamos à mesa com Jesus para Ele falar conosco, comigo. O Senhor quer tratar de coisas acerca da minha vida. A palavra é aquele momento que a palavra vai nos moldar. Aí é interessante dizer, toda vez que eu sento para meditar, eu sou transformada imediatamente? Não. Foi muito interessante que a Tina chegou hoje aqui e ela dizendo assim, como ela já tinha feito o EPV, a Tina já tinha mais ou menos uma noção. Aí ela chegou, na Bíblia dela só tinha um monte de perguntas, não tinha nenhuma resposta. E ela veio angustiada dizendo, me apareceram muitas perguntas, mas eu não sei responder nenhuma delas. Eu falei, pronto, pois bem-vinda. Isso daí significa meditar. Porque agora o Senhor te provocou perguntas e agora você vai ter que orar, buscar, até que o Senhor revele para você a resposta dessas perguntas. Às vezes não vem no mesmo dia, não vem na mesma semana, vem em tempos. Tem perguntas que o Senhor vai fazer para nós que vai caminhar com a gente um bom tempo. E ele vai falando, vai ministrando, vai trabalhando. Um exemplo que a gente tem aqui, prático, que testemunhou sobre isso, é engraçado, né? A Bia falando que o texto de Filipenses 4, de não andeis ansiosos, ministrava muito ela. E toda vida que ela ia orar, só tinha aquele texto, não andeis ansiosos. Quanto tempo, às vezes, a gente vai passar diante de um versículo? Porque é naquela passagem que o Senhor está tentando trabalhar algo dentro de nós.
E às vezes esse processo ele pode ser rápido, mas ele também pode ser demorado. Não é verdade, Virginia? Isso não é bem assim que acontece? Então, a diferença entre estudar e meditar. Precisamos fazer o quê? As duas coisas. Ponto? Entendido? Quarto ponto, muito importante. A gente vai falar agora sobre uma dieta balanceada. Nós vamos falar sobre o que agora? Sobre dieta balanceada. E recentemente a pirâmide alimentar ela foi invertida, né? Descobriram que a proteína que estava lá em cima agora é a base da alimentação, não é verdade? Nutricionista que acabou de chegar. Glória a Deus. Tem alguém tentando entrar aqui. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Às vezes a gente comete o erro de achar que agora o importante mesmo é meditar. Eu vou fazer só o método da EPV. Eu vou ficar ali naquela palavra do Senhor falar comigo. E é só assim, assim, assado. Aí, qual foi a referência que a gente leu no começo? João 14, 20. Pronto. Então, quando a gente senta para meditar, para o Senhor falar comigo, a palavra nos assegura que o Espírito Santo é que vai nos ensinar. Correto? Na meditação, o Espírito Santo nos ensina. E qual é a segunda coisa que o Espírito Santo faz? Nos faz lembrar. Aí eu te faço uma pergunta. Como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você não sabe? Entendeu? É o famoso encher o HD. Como não é uma mágica, gente. Quando a gente senta com a Bíblia para meditar, não é uma mágica assim que vem pode vir, ele pode se manifestar dessa forma. Uma luz invade o quarto e alguém começa a falar, é assim, minha filha, assim, te revelando coisas novas. Geralmente, o Espírito Santo fala conosco, nos trazendo à memória palavras, a própria Bíblia. Às vezes você vai estar meditando num texto aqui e o Espírito Santo vai te fazer lembrar de uma referência acolá. Embora você possa não saber onde está escrito, aí você vai lá, pesquisa onde é que está escrito isso aqui, vai lá na internet mesmo, onde é que está escrito isso aqui, pega essa referência e o próprio Espírito vai cruzando referências e vai passeando com você e falando com você. Agora me diga uma coisa, como é que ele te faz lembrar se você não teve acesso a essa informação? Certo? Essa informação que é pelo estudar ou pelo meditar? Pelos dois. À medida que a gente. Aí eu vou explicar agora como é que é isso. Que aí é a questão da dieta balanceada. Vocês querem que eu fique em pé aqui um pouquinho quando for meditar? E eu sei. Preste atenção. Existe uma frase muito, muito legal, muito interessante. Eu amo essa frase, diz assim: a gente pode passear por muitos livros, mas a nossa morada deve ser na palavra, na Bíblia. Uma dieta balanceada seria a gente entender que vai ter um momento que a gente precisa fazer uma leitura corrida da Bíblia. Tem um espaço para isso. Aquele planozinho que você faz para ler a Bíblia no ano todo é para você ler. Leia, enche o seu HD. Veja as histórias. Naquele momento da leitura bíblica, da leitura corrida, isso é muito importante. Você vai estar enchendo a sua cabeça com as informações para o Espírito Santo ter o que acessar na hora que você estiver meditando. Então, a leitura bíblica corrida é fantástica, é primordial. Memorizar versículos, então, melhor ainda. Memorize versículos. Leia a Bíblia de forma corrida. Eu vou fazer que esse ano a gente tem um bocado de gente aqui que eu sei na igreja que começou o plano de leitura anual da Bíblia. Então, vai lendo. Todo dia vai lá, vê a história, se familiariza, vê um versículo, vai lendo. É muito. Olha, gente, vou falar um negócio. O Espírito Santo é tão perfeito, professor, que é muito interessante como, às vezes, na leitura que você está corrida, quando você vai meditar num texto aleatório, a leitura que você fez aquela semana, ela vai casar certinho com o que o Senhor está falando. Então, tenha informações para que o Espírito Santo tenha que acessar. Então, a dieta balanceada consiste em leitura bíblica. Leia a Bíblia de forma corrida. Leia livros. Busque outras fontes. Aí quem não gosta de ler,
Aí é um lugar onde cabe uma ministração, você assiste de alguém, a palavra que você recebe no culto, na igreja. É o leite. O leite espiritual, esse alimento processado por outras pessoas, não faz mal. Ele faz mal se você vive só dele. Mas é muito bom, é saboroso, tem nutrientes, tem cálcio, tem nutrientes para o seu corpo. É importante estar lá na dieta balanceada, o leite espiritual. Então, na sua dieta, consuma leite também. Leia livros, assista ministrações, aula, curso. É esse momento que você está estudando. Tem um momento aí para aqueles que são mais diligentes, para aqueles que são mais sedentos, busque o estudo. É aquele momento que você vai se debruçar para entender as doutrinas bíblicas e cristãs. A gente vai entender o que a Bíblia diz acerca do pecado, da salvação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Por exemplo, eu quero agora estudar sobre os atributos de Deus. Estude sobre os atributos de Deus. O que a Bíblia fala? Quais são os atributos comunicáveis, os incomunicáveis, esse e aquilo. Estude. Vai enchendo a galera. E aí, quando você. Aí, certo, agora, entendeu? Então, não é só uma coisa. Não é só estudar. Não é só meditar. Não é só ler livros. É um conjunto. Agora, o que é que está na base da pirâmide alimentar, da dieta balanceada? Qual que é o arroz? Qual que é o arroz e feijão? Qual que é a proteína? É a meditação e a leitura bíblica. Se você não tiver tempo para se alimentar do leite, de outros assuntos que não seja o que a gente consome na igreja, é leite também. Então, fora a palavra que você recebe no culto público. E se você não tem tempo de buscar em outras fontes, de se alimentar, fazer um estudo mais aprofundado, coma pelo menos o essencial para te manter saudável, a proteína, a leitura bíblica e a meditação. São duas coisas diferentes. Então, tenha uma dieta. Quanto mais rico, agora os nutricionistas diz que quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes você vai. Então, irmãos, aí, se você se alimentar só do básico, daquilo que está na pirâmide, você vai viver? Vai conseguir crescer? Vai. Agora, quem que vai alcançar mais riqueza, vai ter mais nutrientes, vai ter mais disposição? É quem deixa o prato mais colorido. Porque quanto mais... Não, com MMs não, com nutrientes, né? Bons nutrientes. Com fast food espiritual também não rola. Fast food espiritual que eu digo, vou dizer um exemplo de fast food. Os cortes de Instagram. Aqueles cortes de 30 segundos, 1 minuto, irmão, às vezes, geralmente, isso aí vai ser o fast food. A comida é tão rápida. Às vezes está tirada de contexto. Às vezes você está ouvindo, você não sabe nem quem está falando. Você não sabe a linha de pensamento daquela pessoa. Às vezes é só um fast food. Faz mal você comer uma vez ou outra perdida? Faz também, mas você pode comer, que não vai morrer. Agora, se você comer só fast food, aí também não dá, não é verdade, Bia? Não é isso. Agora, qual que é a base da nossa pirâmide alimentar espiritual? Leitura bíblica e... Aí, se você quiser ficar super mega forte no trigo e for uma pessoa, um espiritual fitness, aí que você quer acrescentar os exercícios físicos e você quer enriquecer os seus nutrientes, aí você vai estudar, você vai ler livros, você vai assistir aula, vai fazer curso, vai captar tudo. Porque quanto mais nutrientes a gente ingere, mais conteúdo a gente tem na cabeça para o Espírito Santo fazer o quê? Nos fazer? Como é que Deus fala conosco, igreja? Não é de uma forma mística ou mágica. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que já foi dito. É assim. Às vezes tem muitas pessoas que passam a dizer assim, Deus não fala comigo, Deus só fala com o Herônimo, Deus só fala com a pastora Mazé, Deus só fala com o Luiz, Deus só fala com aqueles crentes, Deus só fala com o pastor Sérgio, porque são pastores, pessoas, tem nada a ver, não tem nada a ver. Muitas vezes é porque eles já aprenderam, é natural. Quem já experienciou isso? Quase, com certeza, a maioria de nós. É aquele momento que você está, talvez, num momento decisivo da sua vida, uma adversidade, aí você se lembra bem daquele versículo que você leu já 399 vezes,
que você já compreendeu o contexto, o texto, você já conhece a história de qual é salteado. A informação está na sua cabeça, mas chega um momento, que é esse momento de Jesus com a mulher samaritana, diz assim, mas agora vamos ver como que essa palavra ela te atinge. E aí isso que é o encontro. O encontro com Jesus é aquele momento que ele acessa a própria palavra que já foi dita e ele faz aquela palavra que estava na sua mente, na informação, descer para a alma e para o coração e gerar vida, porque a palavra ela tem poder. Então é assim que a gente deve ser. Então, uma coisa que você precisa fazer diariamente, faça o planozinho. Às vezes, irmãos, é 3, 4, 5 capítulos. No começo é difícil. E aí tem vários recursos. Tem vários recursos que hoje nos facilitam, não tem mais dificuldade. A gente tem 399 linguagens. Eu agora, como eu estou trabalhando com essa questão da oralidade, eu estou ouvindo todo dia eu fico ouvindo os áudios da Bíblia, da mensagem, na linguagem contemporânea. É uma linguagem palatável, acessível. Isso conta como leitura bíblica? Conta. Eu não estou tendo contato com o texto bíblico? Se você tem dificuldade de ler, meu irmão, na hora que você estiver tomando banho, lavando a louça, indo para o trabalho, coloca lá o fone de ouvido e escuta a Bíblia em áudio. A gente tem aqui o irmão Zezinho. O irmão Zezinho, desde que a gente colocou a Bíblia de Taipa no pendrivezinho dele, eu acho que ele, se bobear, daqui a pouco ele tem os evangelhos tudo decorado, porque fica lá tocando o dia todo. A gente pode contar com o irmão Zezinho, então, tá lendo a Bíblia? Então, se você tem dificuldade de ler, escute. Busque uma linguagem que te é acessível, mas coma da palavra. Leia, encha a sua mente de informações mesmo. Se familiarize com os personagens, com os textos, com as histórias, porque aí o Espírito Santo vai ter o que acessar e te fazer lembrar na hora do encontro. Pronto, esse ponto aí a gente gastou um tempo mais que a gente estava falando de dieta. Falei que o encontro ele é pessoal. E uma coisa que Jesus é muito mestre em fazer, e você vai entender isso à medida que você estiver caminhando e se encontrando com ele, é que muitas vezes o Senhor ele não nos dá respostas prontas. Jesus amava ensinar fazendo boas perguntas. Jesus ensinava contando histórias e fazendo boas perguntas. Então, quando a gente fez a EPV, a EPV, irmãos, era um projeto pessoal, foi uma escola, foi uma vida de devoção que materializou-se em uma escola, em um treinamento do Jimmy. Então, o Jimmy tem uma vida muito devotada à meditação e isso transbordou nessa escola. E é até difícil, é porque talvez a gente não tenha outra nomenclatura, porque não era bem uma escola, a gente não tinha aulas, não tinha. A programação era a seguinte, era 4 horas, né, de meditação diária. A gente tinha, acho que 1h30 pela manhã, 2 horas, ou era 2 horas de manhã, 1h30 à tarde, de meditação. Meditava. Aí, na hora da programação de manhã, que seria o equivalente à aula, a gente se sentava e a gente começava a compartilhar aquilo que Deus tinha falado conosco. E nesse meio dessa roda, o Jimmy, ou aquela pessoa que estava dirigindo a reunião, ia só trazendo luz sobre aquele texto, fazendo perguntas e fazendo aquela conversa fluir. A gente foi aprendendo a se sentar e ouvir mesmo o Espírito Santo. Então, um exemplo disso, por exemplo, a minha escola foi no livro de Marcos. Aí, a primeira palavra que está lá, o Evangelho de Marcos começa assim, princípio do Evangelho de Marcos. A gente parou, acho que foi uma ou 2 semanas, a gente ficou meditando só na palavra princípio. Porque aí o Jimmy fez o questionáriozinho, que ele te instiga a parar no texto e a refletir no texto, a não ter pressa de sair. Aí ele falou assim, pense nos princípios. Aí pronto, tá brincando. Pensou em princípio, o princípio do Evangelho de Cristo, o princípio da criação.
E aí a gente foi debulhando os princípios na nossa vida. Como é difícil, os desafios do princípio. Olha, eu sei que rendeu umas 2 semanas. O Espírito Santo passeava pelas Escrituras a partir de uma palavra em um versículo. E ministrando a gente profundamente, cada um numa área, num lugar diferente. Porque a gente parou e o Espírito Santo nos chamou a atenção naquela palavra. Olha, eu quero falar com vocês sobre princípios. Então é isso que é EPV, é quando você se senta com sede de ouvir o que Deus tem para falar para você. É o encontro pessoal que ele vai ter com você. Ele conversar acerca da sua vida, das suas questões, daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer falar. É isso. Ok? Muito simples, né? O Espírito Santo é o que ensina e faz lembrar. A gente precisa saber que é diferente estudar de meditar, e as duas coisas são igualmente importantes. A gente precisa ter uma dieta balanceada, não é só uma coisa, nem só outra coisa. Para a gente ter nutrientes para viver e crescer espiritualmente, a dieta precisa ser balanceada. O encontro, quando a gente tem um encontro com o Senhor, o encontro ele é pessoal. E isso é importante porque a gente tende a entender que o encontro, a gente aprendeu que o encontro é coletivo. O Senhor tem encontros coletivos e fala com os discípulos? Tem. Mas as transformações acontecem aonde? No particular, no secreto. Mais do que uma receita, agora vamos para a demonstração, certo? Aí, o que eu vou fazer? O texto que nós vamos todos meditar nessa noite é Lucas 10. Abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Irmãos, eu vou meditar como eu particularmente medito, tá certo? Como é que a Gabi medita? Eu, Gabi, quando eu vou me encontrar com Jesus, eu gosto de sentar confortável. Eu tenho um tique na minha perna, que eu não consigo ficar com ela para baixo. Eu sempre estou com ela cruzada ou em cima de alguma coisa. Eu fico lá num lugar confortável. Aí a primeira coisa que tem no meu encontro com o Senhor, louvores. Porque eu sou uma pessoa naturalmente musical. A música na minha vida, ela faz parte da minha linguagem de amor com o Senhor. Então, é impossível no momento de devoção da Gabi, de Jesus, não ter louvores. Eu leio a Bíblia, eu escuto um louvor, eu paro, eu oro, eu choro, eu escuto outro louvor, eu leio a Bíblia, eu paro, eu oro, eu choro, eu escuto outro louvor. E o louvor às vezes está falando comigo, e eu estou ouvindo o louvor, e é isso, é assim. É assim que eu me encontro. Eu estou dizendo que é assim que você tem que se encontrar? Não sei não. Claudete, particularmente, não é uma pessoa musical. Claudete gosta de silêncio. Eu já sei disso. Certo? Então, eu vou fazer como eu faço. Você, tem uns aqui que já sabe como gosta de se encontrar com Jesus. Se você ainda não sabe, descubra como é que você se sente à vontade. Então, o que eu vou fazer? Como não dá para me colocar louvor e eu ficar cantando, falando e meditando, eu vou colocar pelo menos um fundinho, que às vezes eu medito com fundinho. Mas tem que ter toda uma ambiência, porque eu sou uma pessoa passional e emocional, muito quando eu estou meditando. Então, meditação para mim é difícil eu não sair rindo, chorando, com vontade de gritar. Geralmente é assim, certo? Então, agora vocês são só os espectadores. Você me deixa aqui que eu vou meditar com Jesus. Pronto. Luiz, solta aí o meu fundinho. Não fica olhando muito, não, que eu vou ficar com vergonha. Você fica invadindo a minha privacidade. Olhem aí para a Bíblia de você. Vai pensando, vai só ouvindo. Me deixa aqui, faz meu momento. Aumenta só um pouquinho, que eu gosto da música, às vezes estourando no meu ouvido, que eu boto um fone bem alto, eu pode ficar surda. Obrigada. Aleluia. Jesus, eu cheguei. Fala comigo, Senhor. Eu não quero que isso seja uma encenação. É difícil, Senhor.
abrir, às vezes, a porta da intimidade e se expor. Mas fala comigo, Senhor. Espírito Santo, prepara aquela mesa que o Senhor sempre prepara, Senhor. Me dá algo para alimentar minha alma, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu te amo e o quanto eu amo as suas palavras, Pai. Quanto eu tenho prazer nas suas palavras. Não me deixe sair daqui, Senhor, de mão vazia. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, como eu conheço esse texto, como eu gosto dele, quantas vezes o Senhor já falou comigo nesse texto. Mas o que o Senhor quer me ensinar, Pai, nesse tempo e nesse momento? Senhor, os últimos dias eu venho estado tão ansiosa, e às vezes parece que é por um bom motivo. Porque o Senhor tem me entregado tantas coisas boas para eu fazer, mas são tantas que às vezes eu não sei nem por onde começar. E aí eu fico procrastinando, e aí eu me sento para fazer uma coisa e acabo não fazendo nada. Jesus, fala comigo, Pai. Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é o fato de Marta ser a anfitriã. Marta te hospedou na casa dela. Eu acho que eu facilmente me portaria como Marta, porque Marta está se portando de uma maneira responsável. Se ela é anfitriã, se ela está recebendo um mestre na casa dela, eu acho que eu também ficaria repleta de preocupação em receber bem, afinal é o mestre. E aí eu consigo ver aqui um senso de responsabilidade. Marta tinha um senso de responsabilidade. Mas nesse texto aqui, Senhor adverte esse posicionamento. Jesus, em que momento o meu senso de responsabilidade anestesiou a minha sensibilidade de perceber quem é que está presente? Jesus, o que é que esse senso de responsabilidade aguçado revela sobre mim? Esse senso de responsabilidade revela sobre mim, Senhor. Jesus, é verdade que muitas vezes eu acho que eu fui ensinada a valorizar muito a responsabilidade, honrar o fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus, isso me faz refletir que
Quando o senso de responsabilidade anestesia a minha sensibilidade de perceber que o Senhor está presente, qual é o momento de eu me sentar na sua presença, isso revela o quanto eu ainda tenho sede de controle, Senhor. Quanto eu ainda tenho sede de controle. Ah, Jesus. Será que eu consigo ser Marta e Maria ao mesmo tempo? Eu acho que agora, nesse momento, eu estou um pouco para Marta. Mas eu também, às vezes, estou um pouco com Maria, eu estou um pouco confusa. Porque eu amo estar sentada aos seus pés. Mas tem dias que eu estou tão agoniada e até mesmo animada com as coisas que tem para fazer, que eu me deixo me tomar pelo espírito da Marta. Senso da responsabilidade. E aí a sua palavra diz aqui, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. É verdade, Jesus. Eu ando inquieta e preocupada com tantas coisas. Jesus, eu tenho tido dificuldade de descansar, de confiar no Senhor. Jesus, talvez eu tenha tido dificuldade de... Veja, Senhor, eu amo estar com o Senhor. Eu amo isso. Eu amo te olhar e te contemplar, mas eu tenho sido tomada por uma ansiedade absurda esses dias que eu me sinto. E até quando eu vou ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, aí minha mente vai para um lado, vai para outro, daqui a pouco eu estou agoniadinha, inquieta com tantas coisas. Mas eu quero parar, sim. Eu quero parar para te ouvir. Eu quero parar, sim. A boa parte. Eu acho que outro trecho que chama a atenção é: e esta não lhe será tirada. Isso significa que a única coisa que vai daqui até a eternidade são as tuas palavras. Isso significa, Senhor, que descansar e viver o céu na terra enquanto eu estou sentada. Quando eu estou sentada aos teus pés, Senhor, te vendo, te contemplando. Jesus, não deixe que o meu senso de responsabilidade anestesie a minha capacidade de contemplar, Senhor. Quando o Senhor fechou a base, eu vi quando o Senhor falou: Gabi, Gabi, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Senhor, eu fui tão ruim, eu tive um sentimento de fracasso, de inutilidade. Mas naquele tempo o Senhor me ensinou que eu tinha mais valor para o Senhor do que as coisas que eu fazia. O Senhor continuou cuidando de mim, o Senhor continuou me amando, o Senhor continuou falando comigo, mesmo quando eu não estava sendo útil. Mesmo quando eu não estava sendo frutífera, mesmo quando eu estava trancada dentro de casa. O Senhor me ensinou que eu ser filha é mais importante do que eu ser serva. E que aprender a descansar é fruto da contemplação. E eu tenho tentado constantemente sondar o meu coração nesses tempos, Senhor. Diante das coisas que o Senhor tem me proposto fazer, eu tenho tentado sondar o meu coração para eu não voltar a ser anestesiado pelo senso da responsabilidade. Senhor, se eu puder te pedir uma coisa, como eu sempre tenho pedido, Senhor, me deixa fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Mas me chama a atenção todas as vezes que
as tarefas elas tomarem o seu lugar, Senhor. Me chama a atenção como o Senhor chamou aqui de Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Chama a minha atenção, Senhor. Todas as vezes que eu estiver me atarefando demais, até mesmo com as coisas que eu faço para o Senhor, e me esquecendo de me sentar e fazer aquilo que eu tanto amo, que é estar na sua presença. Acho que isso me faz lembrar de um salmo que eu estava meditando recentemente, acho que foi o Salmo 17. 17. 16. Eu estou em Jó, aí vai ser difícil achar salmos em Jó. Salmo 17. 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalada. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, para ver se quando eu estou com essa sede de servir, não é para ser vista ou reconhecida. Jesus, esse fantasma da rejeição me assombra muitas vezes ainda, Jesus. Eu não quero fazer as coisas só pensando mesmo que o Senhor, que as pessoas vão reconhecer, ou até mesmo o Senhor vai reconhecer. Não, Senhor. Se isso estiver dentro do meu coração e eu não estou vendo, o Senhor me mostra, mas me deixa ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Eu quero te servir, Senhor, mas sem deixar de te contemplar. Eu quero te servir, Senhor, mas sem deixar de ter a sensibilidade de perceber quando o Senhor vai mandar eu parar tudo e me sentar para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Quero, Senhor, priorizar aquilo que tem mais valor, que é o momento que nós estamos juntos, Pai. Isso é o que eu tenho de mais precioso na minha vida, Senhor. É o momento que nós estamos juntos. Me alimenta, Senhor, Jesus. Amém. Amém. Agora é você, Jesus. Eu não sei que ponto desse texto mais te chamou a atenção, que te saltou aos olhos, é o ponto do texto aí que o Senhor quer falar com você. Mas peça o Espírito Santo para falar com você.
Interessante que quando a gente recebe visita em casa, o serviço que a gente se ocupa é de preparar alimento. Marta estava fazendo algo legítimo.
de um lado para outro, ocupado em muitos serviços. Jesus se aproximou, então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ou ela poderia dizer: o senhor não se importa com o fato da minha irmã ter me deixado sozinha, fazendo toda a comida, e Marta estava servindo a comida para as pessoas e os outros convidados. Provavelmente Jesus não estava só Jesus na sala. Marta estava se preparando, servindo comida. Jesus, será que às vezes meu senso de responsabilidade me faz ficar preparando o alimento espiritual para servir os outros, mas eu esqueci que eu preciso sentar e ficar admirando e ouvindo as tuas palavras, Senhor? É verdade que às vezes um bom anfitrião é o último a comer. Se certificar que todos tenham alimento e deixa de comer até que todos estejam bem servidos. Com isso, ele pode correr até o risco de ficar com fome. Amém? Foi. Amém? Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Quando a gente tem tempo, ixi, rende demais. Você começa pensando uma coisa, aí começa perguntando outra. Aí começa a vir um insight, outro insight, lembra de uma passagem, um negócio, e Deus vai falando. A gente precisa de tempo. Mas a ideia é que fosse só um start, né? Para aqueles que já têm o hábito de se encontrar com Jesus, um lembrete, porque a gente sempre precisa se lembrar da importância disso. Para aqueles que querem cultivar essa nova vida, uma inspiração. E eu queria que a gente orasse agradecendo o Senhor. Na EBV mesmo, a gente sempre tem a roda de compartilhar, né? A gente dá oportunidade para que as pessoas falem, mas não vamos fazer isso hoje. Eu vou orar, vou passar direção para a pastora, que talvez aí ainda tirar o férias, por isso que tem que dar um tempo. Nós vamos agradecer ao Senhor Jesus. Deus falou com você? Falou mesmo, de verdade? Graças a Deus. Amém. Vamos orar? Jesus, obrigada, porque o Senhor nunca nos despede de mãos vazias. Oi. O Senhor nunca nos despede de mãos vazias, Espírito Santo. O Senhor sempre tem pão e vinho na mesa, preparados para nos servir. O Senhor é o pão que desceu do céu e alimenta a nossa alma. Nós queremos cultivar uma vida de relacionamento contigo.
Nós queremos, Jesus, cultivar uma vida de amor, de relacionamento, de contemplação. Nós queremos crescer e amadurecer espiritualmente. Obrigada, Senhor, pela honra e o privilégio que o Senhor me dá de compartilhar aquilo que o Senhor tem me dado. Porque quando nós somos discípulos, nós recebemos pão e nós partilhamos também. Então, obrigada, Jesus, por esse privilégio. Que a Igreja Catumbi possa viver um novo tempo no ano de 2026. Que as nossas mesas estejam repletas da Tua presença. Que o Senhor afaste das nossas mesas toda e qualquer fofoca, maledicência, conversa e palavras torpes. Senhor, qualquer vulgaridade ou Senhor, qualquer coisa que não edifique, que não deva estar. Que o nosso coração possa se encher de temor diante da Tua presença. Que a gente possa entender o valor da mesa em família, nos assentarmos em família, nos assentarmos como igreja, nos assentarmos com o Senhor. Nos ensina, Pai, o valor da mesa. Nos ensina o valor do pão, nos ensina o valor do vinho. Oh, Jesus, obrigada. Que através desse ministério, o Senhor possa ainda iniciar um grande avivamento na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa nação. Talvez não da maneira como as pessoas estão acostumadas, com grandes movimentos, mas que todas as pessoas que forem alimentadas através dessa árvore, Senhor, todas as pessoas que levarem algum fruto daqui, esses frutos possam ter muitos nutrientes para todos os povos e nações. Que a árvore desse ministério possa estender as suas folhagens e oferecer sombra e abrigo para aqueles que precisam. Jesus, e essas folhagens, essas folhas somos nós. Que não exista mais um monopólio, Pai, de um galho apenas que dá fruto, mas que todos os galinhos que estão enxertados nesse tronco, nessa videira verdadeira que é o Senhor, possam ser frutíferos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer-nos crescer no ano de 2026. Porque existe um tempo de plantar, de gerar, existe um tempo, Senhor, de crescer e de dar fruto. Existem as diferentes estações, mas que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Nós não estamos começando esse ano com ambições egoístas ou materiais ou pessoais. Embora o Senhor tenha tudo isso em abundância para nos dar, promessas a serem cumpridas, lugares para nos levar, Senhor, eu creio, sonhos para serem realizados, mas que o nosso alvo não seja esse, que o nosso coração não esteja nisso, mas que a nossa preocupação esteja, Pai, em Te conhecer cada dia mais, em Te buscar, que a nossa preocupação seja em agradar o Senhor, em glorificar o Senhor, que nós sejamos como filhos maduros, Pai, que chega um momento que deseja alegrar também o coração do Pai, não só beber da fonte, mas ser um canal, Pai, disposto a também ser fonte, jorrar. A gente possa ser luz para os povos, para as nações. Glorifica o Teu nome entre as nações. Nós ansiamos o dia em que veremos o nosso Rei voltando em grande glória, sendo glorificado entre os povos e as nações. Quando o Cordeiro vai ser exaltado e vai voltar como esse leão da tribo de Judá. Ah, Jesus, que imagem linda de se pensar. Que imagem linda de imaginar, Pai. Como nós temos prazer em pensar no Senhor sendo glorificado. Então, abençoa-nos como igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. A igreja, a intenção de tudo isso que foi feito nessa noite é exatamente fazer cada um entender que esse Jesus, ele é simples. E o fato da gente sentar na mesa do jeito que a gente está aqui, é do lado da Tina, do lado da Gabi, Jesus também é feito. Não importa o estado que você se encontra,
o estado de pecado, que muitas vezes a gente faz tanta coisa que assim, como foi falado aqui, né, tem coisa que você grita, você pega, você fala mal da pessoa, você fica irritada, você fica. E aí você fala desse jeito, não tem nem como é que eu vou orar desse jeito? Olha como é que eu estou, olha o que eu fiz hoje. Mas é exatamente essa hora que você tem que sentar com ele. Porque como um bom psicólogo, ele vai sentar, vai lhe ouvir e ele sabe exatamente como ele tratar. Dessa noite, o que Deus está querendo fazer, como foi dito, tem muita gente aqui que sabe exatamente fazer isso, que já fez, já teve uma vida. Mas quem sabe se Deus não está querendo nos chamar ao primeiro amor? Lá no início, quando a gente tinha esse hábito, quando o Senhor tirou aquele tempo que eu ministrava a palavra, era isso. Eu ficava, eu subia um monte, eu chegava lá em cima, eu ficava ali, fechava os olhos, colocava o louvor, e de repente o Senhor dizia, dava uma palavra na minha mente. Eu falei, pronto, essa daí. E eu ia para a palavra, ia buscar, ia estudar, meditar, para de noite pegar. Se eu sentasse, pegasse uma palavra assim de qualquer jeito, eu fosse querer, eu não sabia manejar aquele momento. Eu precisava desse encontro, eu precisava estar com ele. E todo esse tempo eu fiquei no intuito de fazer o quê? De fazer isso para ensinar. E o Senhor, Ele está falando agora, eu quero isso, não para ensinar, mas eu quero isso para me revelar, pessoalmente a cada um. Quando nós verdadeiramente conhecemos esse Cristo, que Ele expôs as nossas fraquezas, mas Ele não expõe para vergonha que nem o mundo, Ele expõe para curar. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não sou nem digna de sentar com ele. Lembro do encontro da mulher samaritana? Não foi nem ela que foi atrás dele. Foi ele que foi lá onde ela estava, porque ele sabia que ela estava. E aí, como geralmente a gente senta, o que a gente faz? Ó, Senhor, fulano de tal fez isso comigo, eu estou assim, porque fulano de tal não reconheceu, a gente já vai falando do outro. E Jesus disse, espera aí, eu quero que você fale de você. E nessas horas que a gente senta, que a gente vai falar de nós, a gente fala dizendo, Senhor, como Pedro fez. Senhor, quando ele pergunta a primeira vez, Pedro diz, sim, Senhor. Pergunta a segunda vez, quando ele pergunta a terceira, ele fica quieto e diz, Senhor, tu sabes. Ou seja, Senhor, não adianta eu querer mostrar para o Senhor uma coisa aqui. O Senhor sabe. E mediante essa palavra de Maria e Marta, muitas vezes, essa nossa ansiedade todinha não é nem preocupada em agradar Jesus, é preocupada com a nossa imagem e a reputação. Mas como você diz isso? Não reconhece, não recebe o reconhecimento para ver se no outro dia nós já estamos chateados. É o primeiro sinal. Então, Marta, na verdade, ela estava ansiosa naquele momento para receber, para fazer um negócio bonito. Às vezes não era nem tanto para receber Jesus. Era somente para que a imagem dela ficasse como aquela mulher que preparou, sabe aquela coisa? Nossa, fui na casa de Maria, menina, aquele negócio. A preocupação dela é que as informações saiam correndo exatamente para dizer que na casa de Maria estava tudo bonito, tudo organizado. A nossa preocupação é que saia esse comentário de que não foi do jeito que a gente imaginava. Tem que sair elogiando, porque se não sair elogiando, nós ficamos frustrados. Aí o que a gente fala? O que ele diz aqui? Vai para os pés. Porque quando a gente está preocupado em estar com Jesus, aí ele fala, aí é diferente, porque você vai ter um relacionamento, você vai passar a ter uma identidade.
Aí, se as pessoas vão dizer de você, o que as pessoas vão reconhecer, isso não faz diferença, porque o mestre já sabe o que é isso. Não faz diferença que vão pensar ou deixar de pensar. O mestre me conhece. Eu conheço ele. Então, eu tenho uma amizade com ele. Pronto. Ah, fulano não gosta de você. Mas aí portanto, é que Jesus, eu estou no relacionamento com ele. Quando você passa a pensar dessa forma, você vive bem com todo mundo. Porque se a pessoa gostar de você, você está tudo bem com ela. Se ela não gostar de você, tudo bem também. Nós estamos satisfeitos em Cristo. Nós somos preenchidos, né? Nós somos totalmente em Cristo. A nossa totalidade. Então, o intuito é exatamente isso. É de nós sentarmos e falar com Ele. O Espírito Santo não é uma mágica. O Espírito Santo é uma pessoa. Você não vê, mas você pode pedir para ele sentar e conversar. E você vai ter experiência, porque às vezes o que você conversou com ele naquele momento, ele pode fazer você, outra pessoa falar, que você vai dizer, meu Deus, parecia que essa pessoa estava ouvindo tudo isso. Era o Espírito Santo ouvindo e para você, e ele ouve. Então, nessa noite, o que eu quero dizer para cada um, seja você um nível mais elevado de intimidade com Deus, e seja você aquele nível que você diz, eu não sou nem digna de chegar perto. Ele está dizendo nessa noite, eu quero que você sente comigo, porque eu vou ensinar você a viver uma vida abundante, a viver uma vida que você não vai depender da aprovação das pessoas, você vai viver para me agradar e me adorar, e eu vou te surpreender, te fortalecer e te satisfazer. A satisfação será completa. Amém? Então, é isso que a gente está querendo. Ela só deu uma aula daquilo que eu tinha falado, que a gente queria que nesse relacionamento, uma palavra que Deus falar, e Deus e se revelar a você, é o que você traz para ministrar. E, quer dizer, dividir na mesa com os nossos irmãos. Porque não vai ter essa mesa aqui. Mas quando nós estamos aqui, é a mesma coisa da ceia. A ceia a gente não está todo mundo, mas a ceia ela tipifica uma mesa. Todos os dias que nós vamos nos reunir aqui, nós vamos estar em uma mesa, onde os alimentos vão ser servidos, que é a palavra. Então, eu vou trazer o meu alimento, e eu preparei juntamente com ele, e eu vou mostrar para vocês. E todos vão sendo alimentados e fortalecidos. É isso que nós queremos. Não é chegar aqui só e nem aquele passarinhozinho doente, que fica só com a boca aberta assim, e tem que a pessoa toda hora botar uma comida lá dentro, porque senão ele não sobrevive. Não! Todo passarinhozinho chegar aqui já com a alimentação que, do jeito que Deus vai falar com os pastores, Deus vai falar com vocês também. E nós vamos ser alimentados pela experiência de vocês também. Amém? É uma mesa, é uma família. Cada um traz o seu alimentozinho, como a gente faz algumas festividades. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar. Enquanto a banda vai estar louvando o hino, nós já vamos pedir para o pastor Cícero ficar ali, ele já vai estar orando e abençoando. Ah, pastor, eu não tenho oferta. Passe lá com o seu envelopezinho para receber a oração, não tem problema, bota o envelope vazio